Coisas decoradas, né? Consciente como ele era do seu fazer, ele fez dessa sequidão da linguagem, né, o seu instrumento básico de investigação da realidade sociocultural do Brasil, especialmente do Nordeste brasileiro, né, mas do Brasil de maneira geral. Ele não podia florear, ele não poderia ser preciosista jamais, né, como foram os regionalistas no começo do século XX. O Graciliano não produziu ficção, ele produziu testemunhos, para o bem e para o mal, Ele era tão perfeccionista que quando ele escrevia e não gostava de uma palavra, ele riscava, e não satisfeito, ele queimava com a cinza do cigarro, né? E na prisão ele escreveu Angústia. Mas ele foi cortando tanto Angústia que a dona Heloísa disse, que Deus os tenha, Graça, para de cortar o livro, daqui a pouco nós vamos lançar ele em branco. Se pudesse, abandonaria tudo e recomeçaria as minhas viagens. Esta vida monótona, agarrada à banca das 9 horas ao meio-dia e das 2 às 5, é estúpida. Vida de sururu, estúpida. Quando a repartição se fecha, arrasto-me até o relógio oficial, meto-me num primeiro bonde de Ponta da Terra. Que estará fazendo Marina? Procuro afastar de mim esta criatura. Uma viagem, embriaguez, suicídio. O que une as obras de Graciliano Ramos, apesar das diferenças, né, entre uma e outra, é que os seus protagonistas estão preocupados em escrever, em lançar uma escrita, né, pela qual não só se analisa, como analisa a realidade local. O único romance em que o protagonista não pode fazer isso é Vidas Secas. Mas mesmo assim, se a gente observar bem, em todo romance está ali registrada uma obsessão pela escrita, né? Pela escola, pela ascensão social através das letras. A presença solitária do Graciliano Ramos nos convida a pensar na literatura brasileira daquela época de uma outra maneira, né? Não de uma maneira redutora, como se o Graciliano pertencesse ao modernismo, que ele nunca pertenceu ao modernismo, tem horror a esta palavra, né? Modernismo, modernistas, etc., né? Ele era o anti-rotulatório por natureza. Para ele, a criação literária era uma aventura pessoal, uma aventura intransferível, né? Eu acho que talvez dois escritores, um muito diferente dele, que é Dalton Trevisan, que talvez tenha aproveitado, levado essa lição, né, adiante, da síncope, né, e da sobriedade formal, mas trabalhando com uma outra matéria, uma outra realidade, e na poesia o João Cabral, né, que seria, eu acho, aquele que mais se aproxima desse tipo de possibilidade literária que ele abre no contexto brasileiro. Desses autores que surgiram naquela época, né, juntamente com José Lins, Raquel de Queiroz e outros, né, ele é o único que inova esteticamente. Os outros são muito mais ou menos marcados por uma espécie de neorrealismo. Se você observa que a elaboração quase asséptica que ele faz do texto e a temática, porque aí há um espelhamento claro entre o que é a temática, o que é a elaboração estética dessa temática, num nível bastante extremo para a época, ou seja, não é uma visão folclórica, anedótica. A intenção dele é fazer arte. E arte não é dar o real naquele momento, é transfigurar o real para que cada um possa vê-lo. O que faz de Graciliano alguém que é ao mesmo tempo essencial, universal e atual. Né? Porque ele transfigurou a necessidade da crítica social num distanciamento que só a arte permite fazer. Aqui no Rio, ele começou a escrever o Vidas Secas apenas como quadros do Nordeste, né? Para o jornal, para ganhar dinheiro, e de repente não descobriram que aqueles quadros tinham uma certa unidade, né? Que ele, sem querer, tinha escrito um dos maiores romances da língua portuguesa. Porque, embora seja um romance breve, né? Um romance até lacônico, no certo sentido, né? É o ponto mais alto do seu laconismo estilístico, mas é um romance de uma densidade, de uma grandeza, né? E essa é uma das riquezas do livro, né? Com uma linguagem nordestina, né? Uma linguagem do sertão nordestino, e reelaborada, né, de maneira bastante
com um requinte bastante grande, né? Só na aparência, Vidas Secas é um livro simples, né, na linguagem, é um livro de uma elaboração formal requintadíssima, né? E essa elaboração formal requintadíssima, eu acho que permite essa leitura, né, através desses anos todos. Ora, mas o que é mais atual? Vidas Secas ou Édipo Rei ou Édipo em Colono? Não é? Ou seja, no final das contas, é a condição humana, ela refletida em teatro ou refletida em literatura, ao homem de qualquer época. Há uma sutil linha temporal que une esses blocos, né? Começando do primeiro capítulo, mudança, até o último, fuga, né? Quer dizer, uma estrutura circular, os retirantes do início estão chegando, fugindo da seca, no final eles estão saindo, fugindo novamente da seca, quer dizer, o círculo começa novamente. Eu acho que mudança tem esse sentido, saiu de um lugar de seca para outro lugar de seca. No mudança, se ficasse no mudança, teria o sentido da circularidade. A fuga não, a fuga é o abandono daquela situação, é a busca de outra coisa. Não é um livro sobre a seca, né? É um livro, ele não se interessava por paisagens, né? Ele não é um autor de descrições, né? De fazer descrições. Ele se interessava mais pelo efeito da seca ou da falta, da carência na vida de determinadas pessoas. Ele tinha um senso crítico aguçado. Você vê, quando ele é comerciante, ele trabalha a mais-valia, ele trabalha a questão da exploração do capital, tanto do ponto de vista dele, empresário, como do comprador, com uma visão humanista raríssima. Sempre ele foi descrito e apresentado pela historiografia oficial e pela crítica literária mais tradicional como um escritor eminentemente da esquerda. Um escritor que denuncia, cujo papel é denunciar. É claro que ele tinha uma visão esquerdizante, ele entrou no Partido Comunista Brasileiro em 1945, mas ele também dialogou com esse partido e se colocou contra as estratégias de participação desse partido. No Nordeste nós temos primeiro a natureza e em segundo lugar uma segunda natureza que é o latifúndio. Está absolutamente ligado ao Nordeste a questão do latifúndio. Então o que o Graciliano faz? Ele joga isso, transfigura o que seria uma análise sociológica, ele transfigura numa análise pelo estético. O livro vai se abrindo, né, para uma série de articulações que não tem fim, né? E é isso. Eu acho que isso também é um outro elemento que faz com que o livro seja muito atual, né? Porque ele está trabalhando sempre com aquele que está numa situação de penúria, né? Numa situação de abandono, numa situação de carência, numa situação de exclusão, numa situação de falta. Tanto na política como na literatura, a denúncia social, eu acho que ela é menos ampla do que, na verdade, esse estudo, esse mergulho da alma humana com o destino. Porque eu acho que o Graciliano ele tem essa questão de cada um é cada um. Você tem um destino, de você ter aquela psicologia do ser. E Graciliano Ramos, desde esse momento, já demonstrava entender muito bem qual era o seu ofício. Ele disse, não, a literatura está em primeiro lugar. Eu não vou fazer uma literatura sectária, né? Uma literatura que se submeta às necessidades da acusação, da denúncia, né? A minha missão é essa, fazer literatura. Tanto que ele terminou saindo do partido por não concordar com as principais diretrizes do partido. Não que a parte social desapareça no momento em que você se deixa levar pela construção. É porque, de fato, a parte social é internalizada no texto, né? Essa é a grande qualidade de Vidas Secas. Então ele se retira, se distancia para mostrar justamente essa distância das personagens, do escritor, né? Mas, ao mesmo tempo, ele não pode esconder a aproximação que ele sente por esses personagens, né? Quer dizer, a solidariedade que ele tem por eles. Então, ele escolhe o discurso indireto livre, que é uma maneira quase como se fosse uma câmera que caminhasse ao lado dos personagens e ele fosse narrando. Eu acho o monólogo da cadela, da baleia, eu acho a nível de Hamlet, shakespeariana. Ela vai morrendo, já não pode caçar mais. Aquilo é uma das cenas mais belas do cinema mundial, né?
Qual é o sonho de baleia quando ela está morrendo? Um mundo cheio de preais. Um mundo em que todos possam comer preais, né? E ela, preá, baleia preá. Se você imagina o capítulo Fuga, também existe um sonho ali de uma vida melhor, de estudo, de tudo mais. Então, eu acho que baleia simboliza isso da humanidade daquelas personagens, que ficaria muito direto se botasse nos homens mesmo e nas mulheres. Né? Com a cachorra ele ganha uma expressividade enorme, com um mundo melhor, um mundo cheio de preais, um mundo de fartura, um mundo você pode aí, né, simbolizar no que você quiser. Baleia precisa ser morta, porque baleia é a possibilidade de se acordar num mundo cheio de preás. Não é verdade? É a esperança. Não há esperança. Né? Quer dizer, é aquele lado extremamente pessimista, né? Ou realista, você chama como quiser, né? E é a impossibilidade disso daí. Né? Então a baleia morre sonhando com um mundo cheio de preás. E desde o início, baleia tem humanidade. Você vê que baleia vai caçar preá e traz para ela. Né? A baleia não come a preá, traz e fica com os ossos. Né? Eu acho que baleia é uma simbolização da perspectiva de humanização mesmo. Entendeu? Quer dizer, só um ser humano é capaz de dar a humanidade à baleia. Não sei se você está entendendo. Quer dizer, só aqueles personagens são capazes de ter amor por baleia e de humanizá-la a ponto dela também se tornar mais humana. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia, uivava baixinho e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. Olhou-se de novo aflita. O que lhe estaria acontecendo? O nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar levemente, com a vontade de subir a ladeira e perseguir os preais que pulavam e corriam em liberdade. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento. Mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia queria dormir. Acordaria feliz no mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano enorme. Sua obra é limítrofe, está entre a denúncia social, a dissecação das estruturas do Brasil naquele momento, mas também é a apresentação da psicologia do homem universal, representada naquele instante pelo homem brasileiro, não especificamente pelo homem nordestino. A gente deve evitar encarar Vidas Secas como um romance tipicamente regionalista, porque dizer Vidas Secas é um romance regionalista é diminuir um pouco a proposta e o trabalho artesanal de Graciliano Ramos nessa obra. Há dignidade, há um eixo de dignidade em torno do qual o romance se constrói. Não é? O romance não se constrói na fragmentação dos sujeitos que estão ali. O romance se constrói sobre a unidade deles. Não é? Eles permanecem unidos, eles permanecem um corpo. Isso aparece no livro de maneira muito relativizado, porque o que interessa a ele é esse movimento de aproximação e distanciamento em relação aos personagens. E aí ele dá a vida a esses personagens de uma maneira que nenhum outro escritor brasileiro conseguiu, a meu ver. Se a gente olhar Vidas Secas, a gente vê que é um romance integrado à sua realidade. Critica, a sociedade critica. Faz denúncia social? Faz. Mas no final das contas é um romance inserido na realidade histórica da década de 30 do Brasil. Agora é claro que sai desse panorama e chega aos nossos dias, senão não teria mais importância ler Vidas Secas hoje, né? Mas tem, porque ele nos traz o retrato de um homem encarcerado. E tanto faz que seja no sertão nordestino, como nas prisões siberianas, né?
não importa. O que importa é que ali sai a imagem de um homem oprimido. Eu me lembro que tem um negócio impressionante, que o personagem está passeando, errando de noite, né? Uma espécie de deambulação, como uma espécie de visitante da noite. Então ele olha as estrelas e diz: 1, 2, 3 estrelas. O céu estava cheio de estrelas. Quer dizer, para Graciliano Ramos bastavam 3 estrelas no céu para ele considerar que o céu estava estrelado. Eu acho isso uma maravilha, sabe? Uma visão formidável do cosmos. Não há um elemento fatalista, certamente, em Graciliano Ramos, um elemento em que o homem é derrotado porque não tem outro jeito. Você vai encontrar que essa universalidade ela é poderosa no sentido de que o que ele está estudando ali, como anatomista quase, quer dizer, de uma forma impiedosa, não é localizado simplesmente nos sertões, assim que depois o Guimarães Rosa retomará de outra maneira, não é simplesmente a paisagem, não é simplesmente a geografia, é a condição humana em qualquer lugar. Essa família não se fragmenta, não há ruptura na família. Quer dizer, no caso particular de Fabiano e Sinha Vitória, eles terminam juntos, né? Eles estão sempre juntos. Se você para e vê, quer dizer, os romances anteriores, todas as questões são discutidas, mas elas são discutidas em torno, né, como resultado ou como antecipação de uma quebra, de uma ruptura, de uma relação amorosa, né? Em Vidas Secas, apesar de não haver essa construção da relação amorosa, mas há a relação de cumplicidade, a relação de companheirismo. O grande problema em Vidas Secas é a liberdade, porque, em geral, se procurou ver em Vidas Secas mais a questão do fatalismo histórico, da seca que é cíclica e que submete as pessoas, etc. Mas a questão, na verdade, é a questão da liberdade. Não é? De uma liberdade que não é dada, é preciso construí-la.